Começa agora na Rádio Gazeta FM o programa Conte Sua História. A apresentação de Selminha. Boa tarde a todos que estão ligados na Rádio Gazeta FM 104,9. Eu sou Selminha e hoje o programa Conte Sua História tem o prazer de receber meu amigo Dr. Maurício Soledade para um bate-papo. E você que queira mandar uma mensagem ou uma pergunta para o Dr. Maurício Soledade, o WhatsApp da Rádio Gazeta é 759-9251-7039. 759-9251-7039. Mande sua pergunta. Boa tarde, Dr. Maurício Soledade. Boa tarde, Selma. Boa tarde, ouvintes. Queria agradecer o convite de algum tempo, né? Ela veio me pedindo para vir aqui, eu não conseguia. A gente finalmente conseguiu porque mudamos aí a data de apresentação, né? E aí eu consegui vir para cá. Mas muito obrigado pelo convite. Agradeço eu, Dr. Maurício. Conte sua história, Dr. Maurício. Então, minha história é assim, eu começo lá no final dos anos 1970, eu sou de 77, nascido em Feira de Santana, na Rua de Aurora. A gente brinca, passei uns 3 anos, eu acho, 2 anos, eu acho, morando lá. E até que ele se mudou para um outro conjunto, que estava em formação lá em Feira. E é onde eu vivi minha infância. Né? Tenho 2 irmãos, mas sou mais velho. Sou o sobrinho mais velho, o neto mais velho, o filho mais velho. Meus tios, minha mãe, a minha família materna, minha família paterna é de Feira. E minha família materna é daqui de Riachão. Então eu passei muito da minha infância por aqui também. De qualquer forma, é filho de Riachão, né? Metade do meu coração está aqui. Então você é da família de Laulita, né? Minha avó, Dona Laulita Ferreira, família Ferreira, né? Pois é. Meus tios maternos moram todos aqui. Seus tios. Todo mundo muito perto de idade, então a minha tia mais nova deve ter 5 anos só mais velha que eu. E aí eu não os chamo de tio porque eles não queriam. Eles se achavam muito novinhos quando eu nasci para serem chamados de tios. Quem disse a intimidade, né? É se sentir à vontade, né? Por eles, né? Aí hoje eu chamo pelo nome mesmo. Chamo de tio. E como foi aí? E sua infância? Aí você sempre vinha aqui em Riachão? Minha infância foi assim, a gente tinha uma coisa boa na época que hoje, infelizmente, as crianças quase não tem mais permissão para isso, mas era rua, né? Então minha infância foi muito, muito legal, assim, de tudo. Eu vivia muito na rua, tinha muitos amigos de rua, que a gente fala. Então, amigos que não eram de colegas de escola, necessariamente, mas a gente se encontrava às tardes para brincar na rua depois de ter estudado. Foi uma infância muito legal, assim. Minha mãe e meu pai, minha mãe tinha mais ideias para divertir a gente, né? Meu pai também tinha algumas coisas do trabalho dele que impediam de estar tão durante a semana, mas a gente praticamente, pelo trabalho deles, eles viviam, né? Eram funcionários, minha mãe funcionária pública, na época meu pai, ele era a contador, ele tinha o escritório dele, ele ainda não era funcionário público, mas tinha uns horários muito apertados, então a gente fazia praticamente tudo sozinho. Estudava sozinho, não tinha, o pai e a mãe não estavam sempre perto para ajudar. Você ficava o tempo todo em casa por questão disso. Olha. E eu passei a ser o ajudante de minha mãe, assim, para criar os meus irmãos. Olha que interessante. Ajudava bastante nesse sentido, porque eles eram meio traquinos, assim. Teus irmãos aprontavam, Muito. Minha irmã tem uma irmã mais nova que eu e meu irmão caçula. Esse daí apontava. E te obedeciam? Obedeciam. Olha. Eles respeitam bastante até hoje. E o que teus irmãos faziam naquela época? Meu irmão, que era... Talvez as pessoas aqui já não conheçam mais meu irmão do que eu. Meu irmão aprontava demais. Eu sempre fui muito quieto. Pra te dizer a verdade, eu nem lembro se alguma vez eu fiquei de castigo ou tomei uma palmada. É mesmo? Você era um filho obediente? Muito mesmo. Muito, porque eu também, eu sempre fui muito quietinho em
tudo. E aí eu, obviamente, tinha algumas traquinagens lá, mas nunca, não me lembro de ter ficado de castigo, juro. Estou procurando na minha cabeça aqui. Já tinha a responsabilidade de olhar os irmãos, Tinha né? muita. Porque às vezes eles ficavam, tinha épocas que meu irmão, por exemplo, adoecia, minha mãe não podia faltar no trabalho. E eu ficava ali na função de olhar a temperatura, dar o remédio. É mesmo. É. Olha aqui. E aí teus irmãos te obedecendo, e aí tu ia. Acho que foi criando um Buscando senso de essa- responsabilidade aí muito cedo. É, Mas eu ocupava a minha cabeça lendo, basicamente. Eu lia tudo que aparecia na frente. você gostava de ler. Muito, muito. Desde Tanto que na pequeno. escola, dificilmente eu descia para recreio, né? Porque os meninos gostavam muito de futebol. Futebol nunca foi meu esporte preferido nesse sentido, até porque eu não tenho talento nenhum. E aí eu ficava na sala lendo, Olha. todo dia. Eu praticamente não descia para o recreio. Terminava, ou eu ia para a biblioteca, caso a escola tivesse, né? Eu fiz meu ensino primário todo numa escola Rui Barbosa, lá em Feira. Tive até o maternal. O maternal eu fiz no próprio conjunto ACM que eu morava. Tinha uma escolinha lá, era Carrossel do ABC, Pro Lourdinha. Olha. E aí eu fiz acho que o maternal lá e depois eu fui para a escola Rui Barbosa até a 4ª série na época, né? Que eles chamavam 4ª série. Mas estudei o tempo todo em Feira, até terminar o 3º ano. Sim, O 2º grau, Ah. terminei em Feira também, Colégio Visão. Sim. E quando você vinha para Riachão, você brincava? As férias, antigamente a gente tinha férias acho que de 3, 4 meses, se eu não me engano, eram longas demais, né? Era longo. E aí eu vinha no meio do ano e no fim do ano, direto para cá. A gente ficava aqui meses ali, brincando, porque também tinha, lá na ACM a gente tinha brincadeira de rua, e aqui eu tive muitos amigos também. É pena que com o tempo a memória vai falhando, eu não vou lembrar do nome de muitos deles, então não vou tentar lembrar para não ser injusto. Mas eu vivia muito, muito próximo de Reinaldo, meu tio, e aí tinha muitos amigos deles, que eram meus amigos também, apesar de um pouco mais velhos que eu, mas esses ficaram meus amigos também por muito tempo. E a gente brincava muito ali eu lembro que eu passei hoje, vindo do hotel para cá, pela rua ali do fundo da casa de minha avó, tem um fórum ali, não tem? Aí tem uma praça ali na frente. Isso. Joguei muito futebol ali, Olha. até de noite. Muito, muito mesmo. Aí, como eu disse, é uma infância boa, né? Assim. Muito boa. Brincava de bicicleta, a gente saía andando, aqui as coisas muito pertinho, né? Então a gente ia muito andando para tudo que era lugar. Reinaldo na época me levava para tudo que era canto, casa de amigo, festa, tudo, eu ia junto lá. Era muito legal. É uma lembrança boa, né? Adorava. Que fica assim na memória mesmo da pessoa, né? Fica mesmo, porque aqui tem uma liberdade que Feira, depois, já na minha infância, passamos a não ter mais. De ficar na rua de noite, por exemplo. Aqui O ainda. interior é mais. Aqui a gente ficava na porta, conversando, tomando aquele ventinho ali, e a gente brincando, o Roberto ficava por ali. Conversando com as amigas dela, né? Era o WhatsApp da época. É isso mesmo. Isso aí. Até hoje, viu? Até hoje ela fica assim. Ela gosta. Gosta. E seus irmãos, e como foi assim a convivência com seus irmãos, assim, já na sua adolescência? A convivência com eles sempre foi muito, muito boa, assim, eles me respeitam muito mesmo. Apesar deles, entre eles dois, eles, na época, né, quando eram crianças, brigavam que nem cachorro. E eles hoje são muito parceiros, eles são compadres. Olha Né? que legal. Hoje eles andam muito juntos, porque eles gostam muito de festa. Porque eu não gosto. Eu tenho um pouquinho, eu sou muito reservado. Já fui para muitas festas aqui, inclusive, muitas vezes eu vim para São João aqui. Mas as coisas acho que terminaram, assim, eu comecei a desacelerar talvez quando eu me formei. E aí eu realmente parei mesmo, porque eu comecei a me dedicar a uma outra situação que me impedia mesmo de participar. E fui nesse esquema, mas eles dois, até hoje, assim, minha mãe gosta muito de festa.
Aí a Acho que família eu puxei sempre muito meu pai nesse vai sentido. tudo junto, né, Maurício? Pai menos eu. Normalmente eu não venho mais para São João, eu estou sempre trabalhando, enfim, eu não tenho muito essa atração hoje por festa, sabe? E uma brincadeira que tu gostava muito, assim, quando era pequeno? Assim. Aqui a gente brincava de tudo, de futebol ali naquele passeio, porque o passeio era muito largo, ainda é, né? O de minha avó, e tinha uma árvore ali que a gente chamava de... Eu não sei o nome da árvore, tá, gente? Então, se vocês souberem, mas a gente tinha uma flor que ela acumulava água, a gente dizia que era mijo de macaco. A gente ficava brincando com aquilo para tentar acertar nos outros. Sério? Era. Olha que aventura, viu? E brincava de se esconder por ali pela rua. O limite era aquela rua. A rua. Então a gente podia se esconder em qualquer lugar, das duas praças. Tem aquela praça maior da Barriguda ali na frente da igreja e aquela outra que fica mais para lá para baixo, perto do rio. É isso. Então o limite era isso daí. Mas se divertia de qualquer forma, né? Muito. Eu praticamente não via televisão. Assim. Mas Não via mesmo. isso é uma infância boa, né? Foi muito divertido a infância. Porque hoje em dia as crianças hoje mais não têm essa liberdade, né? Tinha muito banho, lá em feira tinha rios, né? Assim, você podia tomar banho de rio, tinha umas lagoas lá. Meu pai às vezes levava a gente para tomar banho, que hoje acho que nem existem mais. Por causa da pressão imobiliária, eles foram ocupando esses espaços de feira. Mas era aqui em feira também, era assim, também brincava na rua, tinha muito amigo de rua, era muito legal. Como minha rua em feira, no Conjunto ACM, era sem saída, era mais tranquila, então os meninos do condomínio todo, do conjunto todo, vinham brincar mais pro lado de lá, os pais deixavam. Virava uma porque não família ficava quase, carro, né? Não passava muito carro. Assim, quase uma família, irmãos, assim. Muito. Porque... Tinham pessoas que a gente conviveu, amigos que a gente conviveu, que terminaram a gente chamando de primo. Apesar de eu não ser parente direto, somos primos, pronto. Porque foi todo mundo criado tudo junto ali. Aí virou a brincadeira de primos, né? Eu tinha, também, a gente passeava muito, meus pais gostavam de viajar muito. Então eu fui para muitos lugares com eles, assim. Passar veraneio em Cabo Sul, que era a praia mais próxima de feira. Isso foi na tua adolescência ou? Infância e adolescência. Adolescência. Infância e adolescência. Olha que legal. Fomos algumas vezes para Porto Seguro na época. Que a gente viajava, eu lembro bem que a gente viajava no fundo do carro, olha que coisa. Os 3 meninos lá botavam um colchão, as malas ao redor e a gente ia solto ali no fundo dormindo. No fundo do carro mesmo. Meu pai tinha um carro grande, uma caravana. Puxa. E aí aquele baixava o banco, virava uma cama e a gente ia ali, tudo solto, sem cinto, sem nada. É aventura, gente. E dava certo, né? Dava, tá todo mundo vivo aí, tá todo mundo bem. Mas era uma viagem de assim, 8 horas, eu acho, de viagem. 7 de madrugada, eu chegava lá no fim da tarde. Olha que legal. Mas eu fui umas 5, 6 vezes em Porto Seguro. Hoje não faz isso, nunca. Não. Hoje tem até avião, uma horinha você tá lá. Né? Não é? Olha a facilidade, né? Sim. E assim, mais algum... E você tem algum hobby que você gosta de fazer? Tenho. Eu tive, assim, na infância era ler. Meu hobby era ler. Ler e desafios, aquelas palavras cruzadas, tudo. Eu tinha assinatura de algumas revistas que minha mãe fazia, porque eu lia tudo. Eu lia, pra você ter uma noção, eu lia bula de remédio. Puxa! Então eu já ia lendo. Não importava o que aparecesse na minha mão, eu estava lendo. É porque você já despertava algo na época que você queria ser, não? Eu sempre tive a certeza que eu queria ser médico. Então, não havia essa dúvida. Eu ainda brinco que a única possibilidade de eu não ter sido médico, talvez assim, um momento passou pela minha cabeça ser bombeiro. Olha... E teve um momento, porque assim, quando teve a liberação, é que as pessoas hoje não lembram isso, mas antes dos anos 1990 a gente não tinha praticamente computador no Brasil. E aí, no governo do Fernando Collor, se não me engano foi ele, abriu o mercado e começou a entrar computador, a gente começou a ver computadores. Até então eram computadores feitos no Brasil, que não eram muito bons. Mas mesmo assim, meu pai sempre me estimulou para computação. E aí eu tive, acho que o primeiro computador lá do conjunto, os primeiros de feira,
era um computador gigantesco, assim, que meu pai me dava e eu, por curiosidade, eu ia mexendo, eu aprendi a programar esses computadores. Depois abri o mercado, eu comecei a me dedicar mais a isso, e quando eu fiz o vestibular para medicina, eu fiz também, na época não existia engenharia da informação, hoje acho que os nomes mudam, mas eu fiz processamento de dados, que seria uma engenharia de computação hoje, não sei como é que se chama hoje. Eu passei junto. Passei em medicina e passei nesse curso e comecei a fazer os dois juntos, porque eu tinha uma duvidazinha ali na hora. Se eu ia ser médico mesmo ou se eu ia me seguir a área da computação. Aí terminei sempre escolhendo, né, ser médico. O que era que eu queria desde sempre mesmo. E você passou o vestibular onde? Então, aí o vestibular, eu terminei o segundo grau em 94, no Colégio Visão, em Feira, 31 anos atrás. A turma do Visão deve ter alguém me ouvindo aí, porque eles são muito amigos, a gente é muito amigo até hoje. A gente faz encontros anuais, então a gente é muito próximo, os colegas do Visão. E do Rio Barbosa também. Sei. Eu não fiz muitos amigos assim no intervalo, que eu fui pro Nobre, depois Castro Alves. Mas assim, meus hobbies foram mudando. Foi do hobby, não foi? Foi. Primeiro era a leitura, né? Eu brincava como todo menino, bola e tudo mais, e o karatê. Karatê, eu acho que com 9, 10 anos de idade, lá na Ascarã eu fazia karatê. Eu fui na época, até acho que uns 12 anos eu fiz karatê. De 9 aos 12. Teve um intervalo, quando eu fiz 10 anos, no ano que eu fiz 10 anos, eu tive um acidente doméstico, bastante grave, quase me amputou o pé na época. Foi horrível, assim, meu pai criava passarinhos lá em casa e eu ajudava ele a limpar de manhã. Sim. E aí eu tinha uma área em construção lá no fundo dessa casa nossa, e aí eu fui limpar, né, tirei para limpar a tela lá da gaiola dos passarinhos, e aí tropecei e caí, meu pé entrou num buraco, tinha uns vergalhões assim, pra cima, e meu pé furou ali, né? Furou. Quase atravessa tudo, mas aí fomos para o hospital, aquela coisa toda, né? Só que complicou com uma infecção que não sarava, assim, se eu não me engano, meus pais devem saber melhor do que eu, mas foi um ano mais ou menos, várias cirurgias. Vixe, no pé? Perde o pé, não perde o pé, perde o pé, amputa, não amputa, foi horrível. Até que a gente foi uma médica em Salvador, uma infectologista, que conseguiu identificar qual era a bactéria e passar o remédio correto, e aí eu tomei dezenas de injeções assim, e aí curou. Imagina um menino de 10 anos, para mim foi ruim de eu não poder por um ano ir para a rua. Mas o que é que eu fazia? Não ia. Não ia. Deu tempo de se dedicar à leitura, né? Leitura, e depois assim, na adolescência, música. Eu gosto muito de música, mas eu gosto de apesar de não parecer, eu sou um coqueiro. Olha. E aí depois comecei a me dedicar até isso agora, mas depois dos 30 anos eu aprendi muito mal tocar guitarra e bateria, e aí eu gosto de instrumentos, é um dos meus hobbies. E voltei, depois de 30 e poucos anos, ao karatê. Na mesma academia, com o mesmo professor. Que você praticou na infância? Na infância. Eu estou lá de novo, recomecei tudo. Que bom que achou o mesmo professor, né? Ai, que legal. Professor Ramos, Mascara. Ele não dá muitas aulas hoje, né? Ele está mais idoso, mas ele ainda dá aula, ele participa bem presente, tudo mais. E hoje meu hobby é o karatê. Olha que ótimo. Hoje eu estou na faixa roxa ali, vou chegar na roxa? Vou chegar na preta em breve. É uma atividade boa, né? E o outro hobby é estudar, assim. Depois que eu passei, assim, depois que eu saí do segundo ano, aí na época não tinha Enem. Então você fazia vestibular para várias faculdades. Na Bahia a gente só tinha UFBA e Baiana, e se eu não me engano, a de Ilhéus, eu acho que é a UESC. Tinham essas três aí. E aí a gente fazia vestibular independentes, né? Eu demorei acho que 2 anos, no primeiro ano eu perdi logo, em 94, depois perdi em 95,
fui para Salvador, foi quando eu me mudei para Salvador para estudar no Sartre, fazer curso lá. Passei um ano, não passei de novo, mas tinha passado. Nisso eu fui passando em alguns vestibulares. Eu fiz enfermagem, acho que 4 meses. Fiz computação, passei de novo, passei 3 vezes. Você fazia Eu fazia, estudava? Não era muito da minha área, eu saía e tentava de novo. Aí em 96 eu fui de novo para Salvador, eu tinha voltado para a feira, aí fui de novo para Salvador para fazer curso no Mendel. E aí fiz um curso intensivo no Mendel e aí passei, em 97, foi quando eu iniciei a faculdade, na Escola Baiana. Baiana. Que bom. Formei em 2002. E aí desde 97, praticamente assim, posso botar 96 porque aí foi a fase de cursinho, que eu estudo todo dia. Não tem um dia na minha vida assim que eu não estudo nada. Porque entrou na minha rotina. Eu sei. Mesmo formado, mesmo, né? Aí é que eu tenho que estudar todo dia. Os pacientes chegam, eles precisam que você esteja atualizado, né? É verdade. Eu preciso, não posso ser desonesto ao ponto de não entregar o meu melhor para eles ali. Verdade. Senão eles vêm com a expectativa que eu vou... E hoje com a tecnologia está avançada, né? Tem muito do IA, né? O chat GPT, ele já chega com algumas informações, a maioria é tudo meio atrapalhada, a informação. Verdade. Aí você tem que desatar esses nós aí, mas eu não me incomodo não. Deixa ele matar a curiosidade dele ali, mas a maioria das vezes não adianta. Vai ter que ir no médico de qualquer jeito. Verdade. Tem que ver, né? Às vezes é preciso ver e participar da consulta, né? Eu gosto de viajar, minha filha, minha esposa e tudo. E você é formado hoje, especializado em quê? Então, terminei em 2002, daí eu comecei Eu sempre tive uma atração por pacientes graves ou pacientes complicados. Olha. Quando os médicos diziam que isso é uma coisa, quem me conhece sabe, disseram assim, Maurício, você não sabe isso, aí eu vou lá estudar até aprender. Porque eu vivo desses desafios assim. Então eu sempre quis pacientes complicados. Aí eu fui para emergências, eu trabalhei alguns anos no SAMU de Feira, que ele veio primeiro, eu fui da primeira turma do SAMU de Feira, que veio primeiro do que o de Salvador até. Emergência, UTI, fui para UTI, então comecei a me especializar em terapia intensiva. E os pacientes de nefrologia, eles estão na UTI, né? Tem muitos pacientes que precisam dialisar na UTI. E aí foi a área que mais me chamou a atenção. Primeiro, você não, na época, eu não sei hoje, mas não tinha essa matéria nefrologia na faculdade. Não estudava nefrologia, você estudava ali uns 10 dias que fazia parte de uma outra matéria chamada fisiologia humana. E se fosse pelo interesse que a faculdade me colocou, eu nunca ia saber. Olha a curiosidade que tem que ter. Foi uma curiosidade, eu fui me especializar em nefrologia e sou nefrologista desde então, desde 2007, 2008. E você gosta, né, Maurício? Adoro, é minha vida isso aí, são pacientes muito... Os diagnósticos não são simples, acho que os colegas médicos aí vão me perdoem, mas a gente chama de nefrologia a mãe da clínica médica. É a principal especialidade clínica, assim, a gente diagnostica praticamente tudo. Porque o rim mexe, a saúde renal mexe com quase que o corpo todo. Então virou um desafio para mim, né? Os pacientes viram desafios para mim. Quando eu não tenho uma resposta para dar para eles ali naquele momento, aí vira um desafio eu estudar para eu dar o diagnóstico, e eu vou dar esse diagnóstico, mesmo que demore, eu vou dar. É isso que é bom, né, para as pessoas em si, né, com esse tipo de eu sempre falo assim, é uma troca de experiências ali. A pessoa, eu não posso, eu falo direto nos pacientes, eu não posso chegar lá com a cara fechada, de mal do mundo. Se eu não estiver bem naquele dia, é melhor eu não atender uma pessoa. Eu desmarco o consultório, certo? O paciente já vem com uma expectativa ruim porque ele está doente. Ele não vem ali no médico porque ele está felizão da vida e não tem nada. Verdade.
Ele vai, principalmente no nefrologista, porque as pessoas olham para o nefrologista e já imaginam diálise. Embora a maioria das patologias não levem para diálise. A maioria das patologias de nefrologia não levam para diálise. A gente fica mais no consultório. Muito poucos vão para fazer diálise. Mas tem esse medo, né? Tem esse terror aí das pessoas. E aí, quando vem o nefrologista, vem já com tanto medo. E aí eu não vou tratar essa pessoa mal de jeito nenhum. Verdade. Ela tem que entrar no meu consultório de um jeito e sair melhor. E ele sai. Que ótimo. Ele sai melhor do que entrar. E eu também termino o consultório mais feliz também. Eu falo que é minha terapia. Acredito. Os pacientes. É minha Acredito. terapia. Isso é bom, porque o paciente precisa dessa tranquilidade, né? Precisa ter certeza que tem uma pessoa ali que não vai soltar a mão dele. Que vai cuidar dele. Eu aprendo muito com os pacientes. Tem um termo mesmo, esse termo hoje que eu uso, que é a minha terapia. Durante algum tempo eu usei um outro termo que eu não percebia que a maldade que existia por trás desse termo. Eu dizia assim, meu consultório é minha cachaça. As pessoas usam esse termo hoje ainda, né? Sei. Como se fosse uma coisa boa. Aí um paciente chegou para mim e falou, doutor, não fale minha cachaça não, porque cachaça não é uma coisa boa. Né? Inclusive o alcoolismo é uma doença diagnosticável, tratável até. Não fale minha cachaça, fale minha terapia, porque ele aí traz para uma coisa boa. Eu falei, poxa, obrigado, a partir desse dia eu não usei mais. E aí eu uso minha terapia, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, ser nefrologista. E você tem sonhos de alguma coisa? De realizar? Assim, os meus sonhos são sempre muito imediatos. Eu não fico pensando muito em grandes coisas, né? Eu converso muito com minha esposa sobre isso, que as pessoas às vezes têm expectativas, criam expectativas ou colocam expectativa em Deus de grandíssimas realizações, de grandes milagres, de grandes obras assim, quando a gente todo dia tem pequenos milagres e as pessoas deixam passar. Pois é. Então eu falo no consultório, às vezes as pessoas chegam assim, olha, você tem uma determinada doença, é incurável, mas tem tratamento, eu vou lhe acompanhar, você vai tomar um remédio assim, assado, vai ter que voltar, né, a cada época para a gente rever tudo. E às vezes alguns pacientes não seguem o tratamento. Simplesmente eles dizem assim, Deus vai me curar. É o grande milagre. Mas e o pequeno milagre? Que foi ele ter conseguido um nefrologista com uma especialidade que não é tão comum, ele ter conseguido pagar uma consulta que não é barata, ele ter conseguido um nefrologista hiperatualizado, ele ter sido muito bem tratado, ele ter o dinheiro para ter o remédio, existir um remédio que tem um tratamento, isso não é um pequeno milagre, sabe? Eu rezo todo dia, quando eu acordo, quando eu abro o olho, eu vejo que eu estou vivo, eu agradeço a Deus que eu estou vivo, e rezo e vou. Dificilmente eu rezo quando vou dormir. Eu tenho uma expectativa de acordar no outro dia. Pois é. A gente não sabe, né, até quando. O dono do disjuntor é Deus. É Deus. É Ele que vai dizer a hora que a gente vai morrer. É isso. Então, nisso a gente não tem controle. É verdade. Mas enquanto eu estiver por aqui, eu tenho que controlar outras coisas, né? Tem que fazer sua parte, Tenho né? que fazer a minha parte. E aí eu ajudo muita gente nesse sentido. As pessoas acreditarem em pequenos milagres, né? Isso mesmo. E você já superou algo? Já. Várias vezes, assim, eu tive que recomeçar. A gente estava conversando sobre isso antes, eu tive que recomeçar na minha vida várias vezes. E várias vezes eu ouvi, você não vai conseguir. Aí é que eu ficava mais dedicado àquilo. Então eu ouvi, você vai perder o pé, você não vai mais andar. Eu ouvi, você não vai passar no vestibular de medicina, porque eu perdi os 2 primeiros. Tá vendo? Eu ouvi, você não vai ser nefrologista. Eu ouvi, você não vai aprender a tocar guitarra. Eu ouvi, você não vai aprender a tocar bateria. E eu ouvi que eu não vou ser faixa preta de karatê. Eu voltei pro karatê. Tá vendo? Até para inspirar minha filha também. Então, eu voltei com minha filha na época. Hoje ela não faz mais porque ela não era
a praia dela. Mas eu ouvi muitas vezes, assim, e agora, nesse último momento, é que eu estou recomeçando toda a minha carreira. Eu sou formado há 22 anos, durante 17 anos eu fui sócio de uma empresa em outra cidade, prefiro não falar o nome, e saí, larguei tudo, porque aconteceram algumas coisas que eu não concordava, e aí naturalmente eu pedi para sair e recomecei do zero a minha carreira. Eu praticamente perdi todo o patrimônio, digamos assim, que tinha, não patrimônio financeiro, mas pacientes, consultórios e tudo, e estou recomeçando em outra cidade, do zero, absolutamente do zero. Em Feira, que é uma cidade que eu atuei durante 10 anos, quase, mas que já tinha muito tempo que eu não estava por lá, então muita gente não lembra de mim. Outros colegas até lembram e tudo mais. E recomeçando também em Riachão e Coité. Riachão, que é minha cidade materna, da minha mãe, metade do meu coração, né? E estou adorando. Assim, é um desafio gigantesco, mas assim, eu acho que o recomeço mais de todos, assim, mais grave mesmo, foi em 2017. Em 2017, em novembro de 2017, outubro de 2017. A história, para resumir, foi mais ou menos assim. Eu comecei a ter uma febre, e eu achava que minha filha tinha tido uma amidalite ali, que é uma infecção de garganta, né? Ali uns dias atrás eu achava, eu peguei dela, né? Eu peguei dela e aí eu achei que o médico tem essa mania, né? Depois disso eu passei a não tentar me diagnosticar. Sei. Eu passei a ir em médicos. Eu não tenho talento para me diagnosticar, para diagnosticar os outros, eu não... Mesmo você sendo médico, você tem que se submeter humildemente ao conhecimento de outra pessoa. Né? Não tem problema nenhum nisso. E aí eu comecei a ter febre, cheguei aí para um show com minha esposa em Salvador. Lá eu comecei a me sentir muito mal. A pressão começou a baixar e a febre não passava, calafrio, até que à noite, quando a gente estava no hotel, eu até falei com ela, eu acho que eu vou convulsionar. Porque a febre eu não conseguia medir, eu não levei termômetro, a febre está muito alta. Isso foi um sábado para um domingo. Aí domingo eu já estava em Feira, aí comecei a me sentir um pouco melhor, eu fiz, estou melhorando. E domingo para segunda piorou. Aí eu fui para o pronto-socorro, a gente foi fazer ultrassom, porque minha esposa estava grávida. E ela estava sentindo umas coisas diferentes, e aí a gente foi fazer um ultrassom para ver como é que ela estava, e eu doente. Quando chegamos lá no ultrassom, aí eu apaguei. Eu falo para as pessoas que eu morri nesse dia. Puxa. Porque eu apaguei mesmo. Tive aquela experiênciazinha de túnel com luz, aquelas coisas todas. Sei. Apaguei, o médico que estava lá me socorreu, foi para o pronto-socorro, depois comecei a sentir algumas outras coisas, fui um colega cardiologista, vimos que era uma miocardite viral, e eu fiquei na UTI lá uns 4 dias de uma feira. E voltei, morri e voltei. Outra superação. Só que no mesmo dia a gente, infelizmente, passou por um aborto espontâneo, perdemos a gestação. Não tinha nada de doença, nada demais. Foi um aborto espontâneo ali na 12ª semana, mas ficou eu na UTI e minha esposa internada também, no mesmo hospital. Então foi uma história bem pesada, assim, e isso me fez ver a vida de outro jeito. Acho que quando eu me aproximei de novo, né, da minha religião, de Deus e tudo mais, e agora que eu estou mais próximo, depois de tudo que eu passei lá no ano passado, agora está tudo melhor. Assim. Diz a superação já está tranquilo, né? Eu fui, né, como eu falei, assim, eu primeiro tive que voltar a andar, com aquela coisa toda no pé, depois um monte de situação assim, então não é nada impossível, basta você focar e fazer. Verdade. Então eu vou, foco e faço. Determinar e pronto, né? Basta chegar e me desafiar. Maurício, você não sabe falar tal língua, eu vou lá e aprendo. Só para mostrar que basta você ter esse interesse, né?
Verdade. Ela faz. Ou você tem vontade de realizar sonhos depois que você passou tudo, né? De Maurício até hoje, você tem vontade de realizar sonhos hoje? Tenho, assim, meus sonhos hoje, acho que envolvem a maioria dos meus sonhos envolve a minha filha. Então eu sonho que ela seja uma menina feliz, primeiro, né? E que ela faça as coisas dela. Ela tenha alguma profissão se ela quiser, se ela também não quiser seguir outra carreira, existem diversas opções hoje. Mas eu quero que minha filha seja feliz. O que eu falo, que eu tinha falado assim, os meus sonhos são muito imediatos. Então meu sonho agora é que... É o hoje. É o hoje. Meu consultório aqui começa a dar certo, meu consultório em Feira dê certo. Eu assumi a coordenação de uma clínica lá em Feira. Eu quero que dê certo essa clínica. Então assim, meu sonho é isso aí. Não tem muito para longe não, sabe? Eu penso assim também, Maurício. O certo é a gente planejar em curto prazo e se realizar. Eu realizo todo dia. Aí hoje eu quero a minha vontade, ficar lá conversando com minha avó. Fiquei amanhã quase todo conversando com ela lá. Então. Sabe? Então assim, pra mim tá ótimo. Não tenho grandes sonhos. Eu quero. Talvez eu tenha lá. Uma casa melhor lá, que minha esposa sonha também. A gente está sonhando muito, falando muito sobre isso, uma casa nova. Porque a gente mora na mesma casa lá desde quando a gente casou, praticamente. E a gente não está mais tão gostando da casa assim, a gente quer uma casa de outro jeito. Porque era uma casa que não foi construída, a gente comprou pronta. A gente quer uma casa construída do alicerce. Por nós. Aí talvez seja esse sonho aí, mas também não pressiono não. Tudo é no tempo. Não fico me pressionando não. Tudo é no tempo, O tempo da gente, quando aconteceu isso que aconteceu ano passado, a gente sofre porque não entende o tempo divino. O tempo de Deus não é igual ao nosso, a gente quer as coisas muito rápidas. Verdade. Mas às vezes a gente tem que passar pelos processos para aprender, né? O deserto, como eu falo, eu estou passando por esse deserto e eu tenho que simplesmente baixar a cabeça e seguir. E ter a paciência, porque Deus também dá o dom da paciência. Ele talvez esteja fazendo a gente passar pelo deserto para não desistir e voltar. Verdade. Então o que eu passei em algumas vezes assim, quando estava muito próximo do acontecido, eu ficava assim, será que eu não vou voltar? E aí Deus pegava e me mandava para outro caminho assim, eu tinha que sofrer aquilo ali para eu não me arrepender. Então eu sofri, passei por isso aí, obviamente não vai acontecer de eu voltar. Vou construir coisas novas. Vou construir histórias novas agora. Novas conquistas. Minha história recomeça agora, com 48, então... Poxa, 48 anos, é mole? Tá ótimo, vou começar tudo de novo. Nunca é tarde, né, Maurício? Não, eu tô me sentindo... Tem dias que você se cansa um pouquinho, né? Porque... Mas tenho que dizer que a gente, o ser humano tem que sonhar. Porque se a gente não sonhar, a gente não luta por o que a gente quer, né? Exatamente. Então, você sonha em viajar para tal lugar? Sonho. Mas não fico frustrado. Não me frustra. Porque no dia que eu puder, eu vou lá e vou. Vou lá e faço. Normalmente é assim. Eu não fico frustrado. Meu Deus, não estou conseguindo. Eu não consegui, sei lá, trocar o carro. Eu não consegui esse negócio, eu deixo lá, se eu tiver oportunidade eu vou lá e faço, pronto. Tá vendo que o que você viveu lá atrás, você se sente mais forte hoje, né? Muito, muito mais, porque se ele me permitiu passar por essas situações e voltar e estar aqui hoje, é porque eu tenho uma missão. Né? Então, existe uma fase ruim aí no início do ano, que eu cheguei a pensar, inclusive, que eu não seria mais médico, mas vem sempre aquela vozinha ali de Deus. É uma missão que eu tenho, e eu não tenho como desistir disso. E é uma profissão tão bonita, tão... assim, não é para todos, né? Não. Hoje tem muita gente que às vezes não tem, como é que eu falo, aptidão para o tipo, para ser médico, não é para ser profissão. É diferente, eu sempre falei isso, tinha um professor meu que falava isso. É diferente você ter a profissão médico e você ser um médico.
porque isso faz parte do seu modo de vida. Verdade. Então é o jeito que você se comporta, é os lugares que você vai, as pessoas que você se relaciona, né, que falam se você é médico ou não. Verdade. Porque para ser médico hoje, você tem muita faculdade hoje, né? Muito mais do que tinha. Não é tão difícil, mas será que a pessoa nasceu para aquilo ali? Porque é muita responsabilidade você lidar com a vida de outra pessoa. Verdade. E isso é uma coisa que as pessoas não podem brincar. E hoje está tão fácil que às vezes, né, pode te assustar. Eu sempre falo assim, tem muita gente boa fazendo, tem mesmo. Mas tem muita gente que simplesmente caiu do céu ali naquela faculdade. E o que é que pode acontecer com essa pessoa? Se ela não criar um senso de responsabilidade com a vida do outro, ele pode perder o diploma, né? Porque aí começa também a aumentar o número de processos, Verdade. cassação de diplomas. Verdade. Isso também aumenta. E frustrar na frente, né? Vai acabar com o sonho dela também ali, se ela queria aquilo. Mas tem que se criar um senso de responsabilidade. Quando eu entrei na faculdade em 97, um professor meu, no primeiro dia, falou assim, ó, vocês já são médicos. Porque imediatamente as pessoas, os seus parentes começam a perguntar, e aí, eu tomo o que para isso, eu tomo o que para aquilo? Só que você não sabe de nada. Tá começando. Tá começando minha carreira ali. E a gente sai da faculdade já com alguma preparação, mas também verde, né? Eu fui ganhando experiência com as coisas que foram acontecendo na minha vida e por esse vício, entre aspas, de salvar a vida. Então, o que é que eu faço? O que é que eu coloco na minha cabeça como objetivo? E isso eu falo para as pessoas que trabalham comigo, quem trabalhou ou trabalha comigo sabe que eu falo sobre isso. Pensa sempre, eu chego de noite e boto minha cabeça no travesseiro e penso assim, eu salvei quantas vidas hoje? Porque tudo vai para conta. As pessoas pensam que o grande salvamento de vida é quando você faz uma reanimação, tira uma pessoa da beira do leito da morte. Não é só isso. Você mudou a vida daquela pessoa, ela pensa diferente sobre a doença que ela tem, você salvou ela. Então, como eu trabalho com diálise, eu tenho lá 100 e poucos pacientes. Aí todo dia eu boto na minha cabeça, hoje eu salvei 100 e poucas pessoas. Isso mexe o ego, né? De você assim, se sentir realizado por salvar a vida, né? Eu me sinto realizado todo dia. Tá? E todo dia eu salvo um. Então não é salvar, repito, não é salvamento da beira do leito ali. Acontece algumas vezes e você conseguir fazer isso, mas a maioria das vezes aquela pessoa que está em diálise, por exemplo, ela dialisou, ficou bem e chegou na casa dela, voltou para a casa dela, está viva, bem, você salvou a vida dela. Verdade. E as pessoas que estão, não sou eu só não tem equipe de enfermagem, de técnicos, a parte administrativa, a gente tem que colocar isso na cabeça. Quando a gente tem um serviço, no meu caso, um serviço de nefrologia ou hemodiálise, a gente tem que colocar na cabeça o nível de responsabilidade que a gente tem com cada um daqueles. Porque eles chegam ali, é extremamente cansativo para eles, é extremamente estressante o ambiente, mas a gente tem que colocar na cabeça que aquela pessoa, mesmo mal-humorada às vezes, a gente tem que tratar bem porque ela é o amor de alguém. Ela não é meu pai, minha mãe, mas é o amor de alguém, eu não posso não me dedicar a salvar ela. Entendeu? Então, eu sempre penso em medicina desse jeito. Eu tenho uma obrigação de salvar a pessoa. E aí eu salvo. Tem um lado que é Deus, né? Que Deus também faz, mas tem um lado também da medicina que às vezes Deus precisa também, né? O lado divino aí a gente não mexe. A gente não mexe com a fé das pessoas, acredite sim, tenham fé, mas também tem a parte prática da coisa, que eu falei dos pequenos milagres. Às vezes a pessoa espera uma cura divina, mas Deus deve estar dando a oportunidade de você ter condições de ter aquele remédio, ou ter aquele atendimento médico, ou ter aquele diagnóstico. Existe uma chance para você, então será que não foi esse o milagre? Sabe? Busca-se uma vida assim, sem nenhum sofrimento. Eu não sei, que às vezes as pessoas pensam muito nisso, mas a vida faz parte da vida, né? Faz parte. Você sofrer, você ter decepções, você se reconstruir, não desistir acima de tudo. Se eu tenho uma vida, foi presente de Deus. Então eu não posso jogar um presente fora, é mal educado até você desfazer um presente tão bom deles também, né? Verdade. E
E a gente tem que buscar de todas as formas, tentar viver da melhor forma possível, né? Assim, eu penso muito eu sou muito prático nesse sentido. Como é que eu acho? Eu penso como eu tenho que honrar aquilo ali, certo? Então eu sou nefrologista, eu tenho que honrar a profissão nefrologista. Eu não vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer para aquela pessoa. Eu falo do Karatê, por exemplo. O Karatê fala muito sobre honra e disciplina e respeito acima de tudo. Inclusive uma das frases lá do respeito acima de tudo do Dojo Kun. Então assim, quando eu passo de faixa, eu faço o exame né, para ver se eu tenho a capacidade de ter uma outra cor de faixa. Eu penso assim, eu tenho que honrar aquela faixa ali. Eu tenho que honrar a vida que Deus me deu. Honrar é o quê? Procurar fazer o melhor. Errar faz parte. Né? A gente não é santo. E a gente aprende no erro também. Aprende muito. O importante é você não desistir porque errou. Verdade. Você vai lá, errou, meu querido, já aconteceu o erro, pede desculpa, segue em frente e vai pra frente. Passou, já acabou aquilo ali. Vai errar lá na frente de novo, vai. Não desiste, persiste. Porque tudo passa, né? Até os momentos bons passam. Verdade. Quando tá tudo muito bom também, eu fico assim, ó, daqui a pouco tem alguma coisinha aí. Alguma coisa vai acontecer. Mas faz parte né, dessa coisa doida que é viver. Doutor Maurício, o senhor atende aqui em Riachão? Atendo, tem um mês mais ou menos na Clínica Vida. Clínica Vida. Quais são os dias? A partir de setembro, hoje eu estava atendendo lá, mas a partir de setembro eu vou ficar às segundas, de 15 em 15 dias. Então eu vou dividir com Coité esse dia. 15 dias eu estou em Coité, 15 dias eu estou em Riachão. As coisas também podem evoluir para que eu fique o dia inteiro aqui. Depende de como as coisas vão acontecer, né? Para a nefrologia, normalmente a quantidade de pacientes assim demora um pouquinho a engrenar, porque as pessoas ainda não têm muita noção do que é saúde renal. Eles acham simplesmente que o nefrologista está ali para fazer uma diálise. E não é? Não. 80%, eu falo assim, olha, no consultório eu tenho mais de 1.000 pacientes, digamos, em todos os consultórios que eu atuo. Mas em diálise tem 100 e pouco. Hoje, a 200, diferença, 250 tinha em Serrinha. É muito pouco em relação à quantidade de pacientes que não vão para a diálise. E hoje em dia a gente tem muitas armas, muitos remédios bons, mais avançados, remédios de última geração. Eu falo para os pacientes, isso é engraçado, porque às vezes o paciente fica assim, você fala dessa doença com tanta tranquilidade. Eu estou me percebendo agora. Eu vou ter medo de doença, minha gente? Para quê? Eu sou médico. Não tem que ter medo, eu só tenho medo de lobisomem. Eu brinco com eles assim para eles entenderem que a doença não tem que te dar medo. Não é bicho papão nenhum, né? Não, a gente passou por uma pandemia, né? Algumas pessoas lembram, muitas famílias sofreram, outras passaram mais tranquilamente. Eu vi muita morte, mas também vi muita história bonita. E eu me apego às histórias bonitas. Eu participei de quase tudo que você imaginar na pandemia. Eu fui para UTI, emergência, diálise, consultório e não peguei. Não pegou? Não tive. Se tive, eu não soube. Eu também não ficava testando o dia inteiro, mas como eu tenho problemas respiratórios, todo dia eu estou espirrando. Então acho que Deus falou assim, não, esse aqui tem muito que salvar a maioria. Pode ser, pode ser. Eu só acordava assim, o que é que eu tenho que fazer hoje? Ir para tal lugar. Vamos para tal lugar. Porque eu ouvi isso também da minha família, mas se preserve, se afaste, você pode morrer. Mas e agora, no meio de uma pandemia, como é que um médico vai pedir 2 altos? Agora eu não posso porque eu estou com medo. Perdi colegas médicos nessa luta aí. Foi horrível. Foi ruim. E você trabalhava onde na época? Na época eu estava em Serrinha, numa clínica de diálise, então num serviço de diálise, e aí lá teve uma UTI, foi formada uma UTI na época a prefeitura e o governo federal, se eu não me engano, tá? Entrou com uma parte, então a gente tinha um UTI lá e a gente atendia em UTI, atendia diálise, atendia tudo.
Puxa. Fui fazendo tudo. Perdi muitos pacientes que depois, eu falo sempre assim, a gente não sabe o que aconteceu direito ainda. Acho que daqui a uns 10 anos a gente vai entender o que foi que aconteceu na pandemia, o que foi que a gente fez de errado, o que foi que a gente fez de certo. Porque algumas coisas que não eram recomendadas a gente fez e salvou muita gente. Só que a gente não pode falar sobre isso, né? Porque cria tudo uma celeuma ali, um partidarismo meio doido. O Brasil ficou meio doido nesse sentido aí. Então, mas algumas coisas salvaram, outras não, e a gente não entendeu ainda com certeza o que foi que ajudou e o que não ajudou. Na pandemia. Na pandemia. A salvação do povo. A salvação é o que salvou mais gente, a dedicação, os profissionais que não. Muitos técnicos não desistiram também, técnicos de enfermagem, enfermeiros, não fugiram do. Eu passava, teve uma época que eu cheguei a comprar uma máquina de lavar porque eu não podia ir em casa. Fiquei sem dar um abraço aos meus pais, quase 2 anos. Poxa. Porque eu tinha medo de eu estar contaminado e passar assintomático e passar para eles. Minha filha, eu ficava 2 meses assim direto lá em Serrinha e não via. Eu tinha medo de passar para ela. Porque o contato foi grande que você teve. De todo lugar. E na hora do Covid, todo profissional de qualquer área tem que estar rente, né? Isso é a hora que chama, que você está ali para isso. A gente estudou pandemias anteriores na faculdade. A gente não esperava que fosse acontecer, né, de novo, mas aconteceu. Agora vai dizer que não vai tratar, vai? Se você estudou a vida toda para passar por momentos como esse, né? Óbvio que eu me cerquei de cuidados, né, na época. Ainda bem que na época eu nem sabia que eu tinha asma. Se eu soubesse na época, talvez eu tivesse que me afastar por causa do risco. Né? Mas mesmo assim, fui. Você tem saudade de alguma coisa do seu passado? Tenho saudade da infância muito divertida que eu tive. Eu sinto saudade assim, eu não fico com saudosismo, meu Deus, minha infância. Mas eu tenho pena de minha filha, por exemplo, não poder brincar na rua, eu não tenho mais, né? Não tem aquela infância que você teve. Não tem, ninguém mais vai ter. Ninguém mais vai ter? Não vai ter. Poxa. Essa liberdade que a gente tinha. Outra geração, né? Hoje o mundo está tão perigoso de você deixar uma criança o dia inteiro fora sem notícia. Você teria coragem? Não. Entendeu? Mas naquela época a gente deixava, né? Os pais deixavam. Era mais, principalmente aqui em Riachão, era muito pacato, né? Muito tranquilo. Até porque, assim, como a cidade é menor, as pessoas sabiam que eu era o neto de Lolita, por exemplo. Então, se eu estivesse num outro lugar e me machucasse, alguém ia saber, ele é neto de Lolita, alguém ia me ajudar ali, ou ia me levar para casa de volta, porque as pessoas estão nos conhecendo. Né? É verdade. Hoje em dia, meu filho, passa do lado e não vai ajudar. Olha a situação e vai, segue adiante. É difícil, Cada né? um no seu mundinho ali. Hoje virou assim, esse individualismo, né? Das pessoas. É perigoso também, eu também entendo as pessoas também, é perigoso. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de Serrinha, era meu aniversário, véspera do meu aniversário, minha filha acho que não tinha nascido ainda. Aí minha esposa estava me esperando em casa, eu falei, me espera aí que a gente vai tomar um vinho hoje ainda, jantar, eu chego mais tarde, mas pra gente comemorar o aniversário. Não sei se era o dia do meu aniversário ou a véspera. Sei. E aí no caminho, um acidente tinha acabado de acontecer assim na minha frente. Eu cheguei acho que 1 minuto depois, 2 minutos depois. E tinha uma família inteira dentro do carro. Tinham 4, já estavam mortos. E eu fui o primeiro, assim, eu fui a terceira pessoa a parar, digamos. A polícia ainda não tinha chegado e tinha um jovem lá ainda vivo. Eu entrei no carro, tentei salvar, tentei extrair ele do carro, não conseguia, mas tentei fazer o máximo possível, limpar a via aérea dele para ver se ele respirava, tudo, até chegar alguma socorro. Passou uma ambulância que me cedeu luva, porque eu não podia pegar nele. Só que a luva começou a furar, cheio de vidro, tudo. E infelizmente ele morreu. Só que eu contando aqui a história, isso parece que durou, na minha cabeça ali, 10 minutos. Eu fiquei umas 2 horas sumido.
Poxa. da minha esposa sem saber. Eu não chegava em feira, porque a viagem de Serrinha para feira 1 hora no máximo. Eu não chegava em feira, o telefone naquele lugar que estava não tinha sinal. E quando eu cheguei em casa, todo sujo de sangue, né? Eu não estou rindo, obviamente, da situação, mas para mim, eu tinha se passado assim, uns 10 minutos, porque eu estava envolvido com aquilo. Quando a gente está envolvido numa cena de salvamento, você esquece tudo. E o que mais me chocou naquela época, o que aconteceu, ninguém me ajudou. Pararam vários carros depois, as pessoas faziam o quê? Estavam filmando e tirando foto dos corpos, mas ninguém ofereceu ajuda. É o que eu acabei de falar, o individualismo. O povo estava assim, o senhor pode se afastar e para tirar uma foto, você imagina, eu dentro do carro, eu entrei no carro. Poxa. Para tentar tirar o menino, não conseguia. Vocês sozinhos também ia fazer um milagre, né? Eu vou tentar. É. Olha, isso daí não vai acontecer comigo, eu não vou desistir. Eu vou tentar tudo. Pelo menos nem que seja para tirar né, o mais grave que está lá no momento, né? É porque é instintivo, sabe? Assim, você nem pensa ali, o risco de eu estar parado aqui, o meu carro ficou no meio da pista, depois que eu lembrei, eu nem parei no acostamento, meu carro estava no meio, podia vir outra, causar outro acidente. É, realmente. Eu só abri a porta e fui. É muito. Que situação, Não meu. pensei não. Ai, meu Deus. Você tem curiosidade de conhecer alguma história de quem aqui? Da minha avó. Mas eu acho que é impossível ela ver. Vovó Lolita. Ela tem muita história. Muita história interessante, assim. Dela mesmo, da vida dela. É uma senhora que passou por muita provação e ela tá lá, firme e forte. É difícil por causa da idade, né? Então a idade desfavorece aquela coisa da locomoção, né? Da independência, porque não consegue ir para todo lugar. A idade já está né? Tudo vai envelhecendo, né? Eu falo para as pessoas quando chegam para mim no consultório, idosos, vão muitos idosos em consultório de nefrologia, que eles ficam assim, surpresos. Quando eu falo, olha, você tem 90 anos, você sabe quantos anos tem seu rim? 90 anos também. Então você não vai esperar que seu rim funcione como o exame está ali. Aquele exame, o normal, a faixa de normalidade daquele exame é para uma pessoa de até 40 anos de idade. Tudo tem a idade no corpo? É adaptável para a idade. A partir de 40 anos a gente perde, no caso da função renal, cerca de 1% por ano. Normal, é normal. É normal porque ele vai envelhecendo. A gente tem um limite de tempo para a gente. A gente envelhece por fora, mas por dentro também, né? O cabelo não fica branco, não tem ruga, não fica difícil de enxergar, o rim também ele vai envelhecer. Assim como o coração, como qualquer órgão, obviamente. A não ser que a pessoa tenha um rim novo doado. Né? Aí é um rim novo para ela, mas tem uma idade ali da outra pessoa. Que é um privilégio, né? Se alguém... Transplante renal é uma coisa linda de ver, assim, de tudo. Como mudança de vida da pessoa é uma coisa impressionante de bonito. Assim. É um milagre. Você entende? Assim, uma pessoa teve que morrer, uma família teve que entender que a doação pode salvar várias outras vidas. Porque um paciente que doe, ele salva já de imediato, no caso dos rins, tá? Para 2 pessoas. Já tira aquelas pessoas da diálise. Elas recebem rins novos e saem da diálise. Isso não é um milagre? Pronto. E aí os pacientes de transplante renal, eles comemoram o aniversário deles e comemoram o aniversário de transplante. Os dois juntos. Porque é quando eles renasceram, né? Aí eles fazem aniversário. Que lindo, né? Bonito isso. Isso partiu de quem? Eles foram fazendo, a própria Sociedade Brasileira também de Nefrologia, eles estimulam que a gente faça isso. Mas é deles, isso partiu dos pacientes. Olha que interessante. Eles fazem bolinho tudo. Aniversário bolinho. Poxa, dizer mais do que merecedor, né? Eles têm irmão de rim. Como é isso? Que é assim, quando mora uma pessoa, ela vai doar 2 rins. Sei. Para 2 pessoas diferentes.
Mas ela veio de uma pessoa só. Esses dois se chamam irmãos de rim. Porque um recebeu um rim e o outro. E a pessoa vive de só um rim? 3 no caso, né? 3? Você adiciona rim. Ah, você não tira? Não tira. Tem até o transplante chamado ortotópico que você implanta naquele mesmo local, aí tem que tirar e colocar outro, que é uma coisa mais complicada. Mas o transplante e a situação, existem situações que indicam isso, né? Mas não é, o mais comum é adicionar o rim lá perto, a cicatriz é tanto que a cicatriz é perto do umbigo. Sim. Porque a gente coloca do lado da bexiga, fica com 3. Os outros 2 estão lá, não funcionam, mas não tira. Não tira, pensava que tirava. Não, porque aí é uma cirurgia maior. Ah. Teria que fazer uma outra cirurgia, essa é grande, de retirar um rim é grande. Aí é mais complicado. Aí é melhor você fazer uma cicatriz pequenininha, fica pequeno mesmo na barriga, e coloca um rinzinho ali. Finalizando o programa com essa notícia boa, né? O nefrologista finalizando sobre essa importância da doação. Doação de órgãos, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muda demais. Não, as pessoas não devem ter medo, né, doutor? Doa tudo. Doa tudo, pele, osso, córneas, coração, pulmão, os pulmões também são doados, rim, sabe? Tem tanta possibilidade de salvamento. Cada doação dessa salva uma história de vida. Tá? Então as pessoas têm que entender que não é um número a pessoa que morre. A pessoa que morre porque não recebeu uma doação, é uma história de vida que acabou ali. E isso eu acho muito perturbador. Uma pessoa que esteve aqui, teve filhos, ou se casou, ou viveu seus amores, suas histórias, fez amigos e de repente some na história, né? Porque não doaram um órgão, doem. Depois de morrer a gente não serve para nada mesmo, né? É verdade. Pô, a pessoa doa. Ter a sensibilidade, né? E... Então, qual a mensagem que você tinha vontade de passar para as pessoas? Principalmente da expectativa dos milagres. Eu falo muito sobre isso na história. Não fica criando expectativa de grande milagre. Vai vivendo, vai fazendo tuas coisas. Os sonhos grandes são bons porque podem motivar a pessoa, mas também vai nos pequenos ali porque você tem menos chance de se frustrar. Né? Todo mundo sonha em ganhar na Mega Sena, mas ninguém sonha em ter um trabalho digno para se sustentar. Se eu ganhar na Mega, eu aposto lá. Se eu ganhar, ótimo. Se eu não ganhar, paciência. Não é... Não ter perspectiva das coisas. Você entende? Então assim, eu quero um carro importado. Mas se você tiver um carro menor dentro da sua possibilidade que te, né, ajude ali, não é um pequeno milagre também. Deus está mais presente na vida da gente do que as pessoas pensam. Ele está muito perto da gente, a gente que distanciou. Tem se dizer que a gente que se afasta de Deus, não Deus afasta da gente. Mas ele não vai afastar nunca, ele está ali, basta você acessar. Né? Isso mesmo. O programa Conte Sua História de hoje chegou ao fim. Gostaria de agradecer o meu convidado especial, Dr. Maurício Soledade, que aceitou bater um papo aqui comigo e compartilhou um pouco sobre sua trajetória. Acredito que foi bastante inspirador. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado aos ouvintes, obrigado, Selma. Estamos aí para próximos convites. Um abraço. Gostaria de lembrar vocês que o programa Conte Sua História da semana passada, com Missy Araújo, está no meu canal do YouTube. E o bate-papo que eu tive com Zé Cinderela na quarta passada estará no meu canal sexta-feira às 16 horas. E peço a você, ouvinte, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e assista os vídeos. Também me acompanhe pelo Instagram, @Diário de Selminha. Fale de suas redes sociais, Dr. Maurício. Você tem redes sociais? Eu tenho, assim, a rede social que as pessoas podem me acessar é o Instagram, tá lá, @Dr. Maurício Soledade.
Aí tem lá a agenda, onde é que eu atendo e tudo mais. É bom, né? Porque as pessoas ficam... Tem um conhecimento, né? De chegar... Deve ter alguma coisa da minha vida também, porque eu também só tenho um Instagram, não tenho um Instagram profissional. Pessoal, eu publico muito pouca coisa de minha vida pessoal, obviamente. Sei. Mas tem algumas coisinhas lá, acho que do Karatê, tem umas coisinhas. É bom. Siga também a Gazeta FM, né? O Instagram é @Gazeta de Riachão 104. Quero agradecer a vocês aí de casa, quem nos acompanhou até agora, quem mandou sua mensagem, meus sinceros agradecimentos. Até a próxima semana, se Deus permitir, com mais um programa Conte-se História, aqui na Rádio Gazeta FM 104,9. Gostou desse vídeo? Dá um like, aperte o sininho de notificação, faça um comentário do que você achou desse vídeo, se inscreva no meu canal Diário de Selminha e muito obrigada.